Olá e bem-vinda ou bem-vindo a mais uma exploração aprofundada. Olá a todos. Hoje a nossa viagem leva-nos a tempos e lugares bem distantes. Vamos desde as areias do deserto egípcio, lá no século IV, até aos claustros de mosteiros medievais, como o nosso conhecido Mosteiro de Alcobaça. Exato. Incluem os escritos, que são bastante penetrantes, de Evagrio Póntico, que foi um monge do deserto com uma visão muito aguçada da psique humana. E também textos posteriores, como o Tratado Português. E a nossa missão, qual é? É desenterrar a sabedoria antiga sobre as nossas lutas interiores, aqueles pensamentos, aquelas paixões que às vezes nos perturbam e descobrir os caminhos que eles propunham para alcançar a virtude e, bem, uma paz mais profunda. É precisamente isso. Vamos seguir o rastro destas ideias, começando com aquilo a que Evagrio chamou os 8 pensamentos maus, os logismoi. E vamos tentar perceber como é que essa compreensão depois evoluiu para a lista que talvez seja mais conhecida hoje, a dos 7 pecados capitais. Certo. Mas, talvez mais importante ainda, vamos focar-nos não só, pronto, no diagnóstico destes desafios internos, mas especialmente nas práticas e nas virtudes que eram vistas como os verdadeiros antídotos. É um mergulho, no fundo, na psicologia e na espiritualidade prática dos primeiros monges e também dos seus herdeiros. Parece-me fascinante. Então, para começarmos, quem foi exatamente Evagrio Póntico e por que é que a perspectiva dele é tão fundamental para esta nossa conversa? Bem, Evário Póntico, que viveu no século IV, foi uma figura intelectual e também espiritual de grande relevo. Ele esteve associado a grandes nomes da teologia, como Gregório de Nazianzo, mas acabou por escolher uma vida mais radical, a de anacoreta, ou seja, um ermita, no deserto do Egito. Hum, E o que torna o Evágrio particularmente interessante para a nossa análise é que ele não falava primariamente de pecados. Pelo menos não no sentido mais moralista, que por vezes associamos ao termo hoje em dia. Ele usava o termo grego logismoi. Logismoi. O que é que isso significa exatamente? É uma palavra que não usamos. É um termo muito rico, de facto. Pode traduzir-se por pensamentos, raciocínios, impulsos, mas muitas vezes com uma carga de paixão ou até de obsessão. São, digamos, aqueles padrões de pensamento que nos prendem, que nos agitam e que nos afastam de um estado de clareza e de paz interior. O que, na perspectiva dele, claro, significava afastar-nos de Deus. Evagrio era um observador incansável das subtilezas da mente humana. Ok, então vamos lá esmiuçar isto um pouco. Quais eram esses 8 logismoi principais que ele identificou? Evagrio listou 8, e numa ordem que se acredita que tinha um significado, talvez ligada às etapas do caminho ascético que eles seguiam. São eles: a gula, que é o desejo desordenado por comida; Uhum. a luxúria, pensamentos ou atos impuros; a avareza, o apego ao dinheiro e aos bens materiais; Sim. a ira, a raiva, o ressentimento; a tristeza, que é uma melancolia que pode paralisar a pessoa; a assídia, que é um estado complexo de torpor e inquietação espiritual; a vanglória, o desejo de reconhecimento e admiração, mas de forma superficial; e, finalmente, a soberba, o orgulho, que ele via como a raiz de muitos outros problemas. Essa assídia, essa palavra desperta mesmo curiosidade. Não é um termo do nosso dia a dia. O que é que representava especificamente para o Evagrio? A assídia é, de facto, um dos logismoi mais intrigantes, e Evagrio descreve-a com bastante detalhe, chamando-lhe mesmo um dos demónios mais pesados. Ele associava-a frequentemente ao meio-dia, chamava-lhe o demónio do meio-dia. Curioso. Talvez porque era quando o calor e a monotonia da vida no deserto se tornavam mais opressivos. Manifestava-se como um profundo tédio espiritual, uma aversão à própria cela, o espaço de oração e trabalho do monge, ao trabalho manual, à leitura espiritual e até um certo fastio em relação aos outros monges. Uma espécie de desânimo profundo. Sim, é quase uma mistura de desalento profundo com uma irritabilidade latente. E o curioso é que podia levar tanto à inércia completa, à pessoa não querer fazer nada, como a uma agitação sem rumo, um desejo de estar em qualquer outro lugar, a fazer qualquer outra coisa. O tratado prático dele tem descrições muito vívidas disto. É interessante como algo que parece tão específico daquele contexto monástico não é. Parece ter ecos em sentimentos modernos como o burnout ou um certo tédio existencial.
Mas, voltando ao Evagrio, qual era o propósito de identificar e combater estes 8 pensamentos? Onde é que eles queriam chegar com isto? Qual era o objetivo final? Bem, o grande objetivo era alcançar a apatia. E aqui é crucial não traduzir isto pela nossa noção moderna de apatia, que é uma coisa negativa. Certo, não é não sentir nada. Exato. Para Evagrio e para a tradição filosófica, nomeadamente a estoica, que o influenciou bastante, a apatia não é a ausência de sentimentos. É antes um estado de tranquilidade interior, de equilíbrio sereno, em que a pessoa já não é dominada ou arrastada pelas paixões desordenadas. Evagrio chegou a descrever a apatia como a saúde da alma. Era a condição necessária para se poder aceder à teoria. Sim, a contemplação das realidades espirituais, a contemplação de Deus. E o caminho para essa saúde, para essa apatílua, passava pela practiké, ou seja, a vida prática de disciplina ascética e o cultivo ativo das virtudes. Faz sentido. No entanto, a maioria das pessoas hoje, quando pensa nestes temas, pensa logo nos 7 pecados capitais, não é? Como é que se deu essa transição dos 8 logismo e Diavagri para os 7 pecados que se tornaram canónicos no Ocidente? É uma boa pergunta. Essa adaptação e, digamos, popularização é maioritariamente atribuída ao Papa Gregório Magno, isto já no final do século VI, quase 200 anos depois de Evagrio. Gregório, numa obra muito famosa, a Moralian Job, os comentários morais sobre o livro de Job, pegou na lista de Evagrio, mas reorganizou-a e reinterpretou-a um pouco. O objetivo era torná-la mais adequada para um público mais vasto, para além dos monges especialistas do deserto. Ele queria oferecer um esquema que fosse compreensível para a vida cristã em geral. E quais foram as principais alterações que Gregório introduziu? Foram, assim, mudanças muito substanciais? Sim, houve algumas mudanças significativas, tanto na estrutura como na ênfase que ele deu a cada um. Uma das mais importantes foi a forma como Gregório posicionou a soberba, a supérbia. Ele viu-a não apenas como um dos vícios, mas como a raiz, a rainha de todos os males. É interessante. A vanglória, a inanis glória, que Evagrio distinguia cuidadosamente da soberba, foi muitas vezes absorvida na soberba por Gregório, ou então vista como a sua manifestação mais exterior, mais óbvia. Uhum. Depois, a tristeza, a tristítia e a assídia foram frequentemente combinadas, e a assídia começou gradualmente a transformar-se no conceito mais simples de preguiça, pigrítia ou socórdia, perdendo parte daquela complexidade psicológica original que Evagrio descrevia. Além disso, a inveja, a envidia, ganhou um lugar fixo e bastante proeminente na lista dos 7, algo que não era tão explícito na lista original de Evagrio. E Gregório também usou uma metáfora bastante gráfica que teve muito sucesso. Nos Moralia, ele descreve a soberba como sendo a rainha e os 7 pecados capitais como os seus capitães, ou os generais, os duces, ou como os seus primeiros filhos, sob o leis primei. Cada um destes generais comandaria um exército de vícios menores que assaltam a alma humana. E a lista clássica de Gregório, embora possa ter tido algumas variações ao longo do tempo, ficou mais ou menos estabelecida como vanglória, ou vaidade, inveja, ira, tristeza, avareza, gula e luxúria. E foi esta estrutura de 7 que se tornou dominante na tradição ocidental. Percebo. Faz sentido essa evolução e adaptação a contextos diferentes. Mas, voltando à pratique, à dimensão mais prática disto tudo, a tradição monástica não se ficava apenas por catalogar os problemas, pois não. Qual é então a proposta de solução deles? Como lidar com isto? Claramente que não. O diagnóstico era só o primeiro passo, não é? O coração da espiritualidade monástica estava mesmo na pratique, na prática diligente, constante das virtudes. E estas eram vistas como remédios específicos para cada paixão, para cada logismos. O objetivo era purificar o coração, reorientar as energias da alma e alcançar essa estabilidade interior, a tal apateia. Hum. E é fundamental notar que isto era sempre entendido como um processo que exigia esforço humano, claro, mas que dependia em última análise da graça divina. O Tratado Prático de Evagrio estão recheados de conselhos práticos para este combate espiritual. E que virtudes eram particularmente recomendadas como antídotos para estes pensamentos ou pecados? Há um conjunto de virtudes que aparece recorrentemente. Por exemplo, a mansidão, ou doçura, em grego, periotes, era vista como o remédio direto contra a ira. Evagrio gostava muito de citar o exemplo de Moisés, que a Bíblia descreve como o homem mais manso da terra, e também as palavras do próprio Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Considerava-se que, sem mansidão, era impossível haver paz interior ou mesmo aprender algo espiritualmente valioso. Faz todo o sentido. Outra virtude absolutamente central é a caridade ou amor, agape. Evagrio, no seu texto O Gnóstico, chega a dizer que a caridade é filha da impassibilidade, da alpateia, e também a porta da ciência, ou seja, do conhecimento espiritual. É vista como a grande força curativa das paixões da alma e manifesta-se não só na relação com Deus, mas também com os outros, por exemplo, através do ensino generoso, desinteressado. E para as outras? Gula, luxúria. Bem, aí entrava a abstinência ou continência. Era um meio óbvio para combater a gula e a luxúria. Evagrio, no Tratado Prático, era bastante exigente, aconselhando moderação não só na comida, mas imagine, até na água que se bebia. Uau! E para a avareza, o apego ao dinheiro? Aí o remédio era o desapego e a pobreza voluntária. Evagrio era muito duro com a avareza, chegou a chamar-lhe mãe da idolatria. Idolatria. Sim, porque a pessoa acaba por colocar a sua confiança e a sua segurança nos bens materiais em vez de confiar na providência divina. Outras práticas essenciais eram, por exemplo, a oração constante. Evagrio recomendava orações curtas e frequentes, uma prática que, de certa forma, antecipa a famosa oração de Jesus da tradição oriental. Era uma forma de manter a mente ancorada em Deus e de repelir os pensamentos negativos, assim que eles surgissem. E talvez uma das mais importantes, a vigilância e o discernimento. Em grego, diácrise. Vigilância e discernimento. Exato. Tratava-se de uma atenção constante aos próprios pensamentos, aos sentimentos, até aos sonhos, para se compreender o estado real da alma e para discernir a origem dos impulsos, se provinham de Deus, da natureza humana equilibrada ou de influências negativas que Evagrio chamaria demoníacas. A capacidade de discernir era vista como uma das maiores virtudes, talvez a mais necessária de todas. Tudo isto levanta uma questão sobre autenticidade, parece-me. Quer dizer, não seria suficiente controlar apenas as ações exteriores, parecer virtuoso aos olhos dos outros, era preciso mesmo mexer no interior. Essa é uma questão absolutamente crucial. E a resposta da tradição monástica é um rotundo não. A ênfase é de forma esmagadora colocada no estado interior. E Vágrio é muito explícito sobre isto no Tratado Prático. Ele diz lá que a verdadeira apatia não se mede apenas pela capacidade de não sentir uma paixão na presença do objeto que a costuma despertar. Por exemplo, não sentir ira quando se é insultado, Certo. mas sim pela capacidade de permanecer imperturbável mesmo perante a lembrança desse objeto ou dessa ofensa. A purificação da memória, das imagens mentais que nos assaltam, é que é essencial. Controlar apenas a ação externa sem transformar a disposição interior é visto como insuficiente, talvez até como hipócrita. Uhum. Ao distinguir entre pecados ocultos que só Deus conhece e julga e pecados manifestos que podem ser vistos pelos outros, que a verdadeira batalha se trava no coração e que tentar julgar as intenções secretas dos outros ou os planos de Deus seria em si mesmo um ato de soberba. O foco tem de ser sempre na nossa própria transformação interior. Então, qual seria o ideal a almejar, segundo esta visão tão focada no interior? Qual seria o retrato de uma alma que estivesse saudável e virtuosa? O ideal, tal como Evagrio o descreve de forma quase poética no Tratado Prático, é que a alma funcione segundo a sua natureza original, antes de ser, digamos, desordenada pelas paixões. E o que é que isso significaria na prática? Significaria que a parte da alma responsável pelo desejo, a chamada parte concupiscente, estaria naturalmente orientada para a virtude e para Deus. A parte irracível, que é a nossa energia combativa, em vez de se virar contra os outros ou contra nós mesmos, em frustração, lutaria pela virtude, contra os vícios e as tentações. E a parte racional, a nossa inteligência, estaria livre para se dedicar à contemplação da realidade mais profunda das coisas, aquilo a que Evagrio e outros chamavam os logoi, as razões ou princípios divinos que estão inerentes à criação. Seria, no fundo, um estado de harmonia interior. É mesmo o completo oposto da hipocrisia, não é? Evagrio critica quem jejua apenas para ser elogiado pelos outros. O que importa é a transformação genuína, não a fachada que mostramos. Exatamente. A autenticidade é a pedra de toque. O objetivo último não é parecer bom, mas sim ser transformado interiormente. Estar num processo contínuo de crescimento em direção a essa harmonia, sempre com a consciência da necessidade da ajuda divina, claro.
Olhando para todo este percurso que fizemos, desde os logismoi e Evacrio, passando pela evolução para os pecados capitais no Ocidente, até às virtudes como remédio e à importância crucial da autenticidade interior, o que é que ressalta assim como um pensamento final, algo que nos fica a desafiar a reflexão? Olha, há uma passagem, mesmo no final do Tratado Prático de Evagrio, que é particularmente desafiadora e ao mesmo tempo muito bela. Ele afirma algo nesta linha. Aquele que alcançou as virtudes e se uniu completamente a elas, já não se lembra da lei, nem dos mandamentos, nem do castigo, mas diz e faz tudo o que este excelente estado de virtude lhe dita. Uau, essa ideia é poderosa. Deixa-nos a pensar. O que é que acontece quando a virtude se torna tão profundamente parte de alguém, tão natural, que as regras externas, os mandamentos ou mesmo o medo da punição perdem a sua função primária como guias ou como motivadores? Exatamente. A ação deixa de ser por obrigação ou por receio e passa a brotar de uma inclinação interior para o bem, de uma sintonia com essa natureza que foi restaurada. Hum, É, no fundo, um convite a questionarmos as nossas próprias motivações. Agimos por convicção interior profunda, por um desejo genuíno de bem, ou agimos mais por conformidade social, por hábito ou talvez por medo das consequências? Quão profunda é a nossa busca por autenticidade e por integridade? Esta sabedoria antiga, vinda de monges lá do deserto, continua a colocar-nos perante questões muito, muito atuais sobre o que significa viver uma vida com verdadeiro sentido e com coerência interior. Normalmente acho que olhamos para isto quase como, sei lá, um catálogo de proibições, não é? Coisas ligadas a culpa, a castigo, vergonha até. Mas o material que estamos a ver sugere outra coisa, que a intenção original por trás disto tudo era, na verdade, bastante diferente. Parece que há aqui uma volta histórica. Exatamente. E o foco era muito interior, muito ligado à vida deles, não é? Ascética, autoobservação, para encontrar a paz de espírito, a tal apateia. E o nome capitais é mesmo importante, vem do latim caput, cabeça. Não era bem mortais no sentido de vai já para o inferno. Não. Era capitais porque eram vistos como a cabeça, a fonte, a origem, de onde podiam nascer outros vícios, outros problemas. Eram, digamos, as tendências base que, se uma pessoa não as percebesse e não lidasse com elas, podia descambar. Espera lá. Então, a ideia original não era tanto uma sentença, mas mais uma espécie de mapa. Um mapa de potenciais armadilhas psicológicas, por assim dizer. De certa forma, sim. Quer dizer, a lista funcionava mais como um guia de autoconhecimento e, sobretudo, de prevenção. Um alerta para desequilíbrios cá dentro que nos fazem sofrer. E não só espiritualmente, mas psicologicamente, socialmente. Uhum. Pensemos, sei lá, a ira descontrolada destrói relações, não é? A inveja que nos tira a alegria, a avareza que nos isola, a preguiça que no original era a assédia, uma espécie de torpor espiritual e existencial que nos impede de crescer. Era quase como um manual de saúde psicoespiritual da altura, focado em identificar estas tendências e depois cultivar o oposto, as virtudes como antídoto. Que interessante essa ideia de antídoto. Exato. A intenção principal não era meter medo ou gerar culpa que paralisa, mas sim promover a atenção interior, o equilíbrio, o desenvolvimento da pessoa, através da humildade contra a soberba, da generosidade contra a avareza, da caridade ou amor contra a inveja, paciência contra a ira, temperança contra a luxúria, moderação contra a gula e diligência contra a preguiça. Era um caminho para o bem-estar, para a integração, claro, compreendido naquele contexto específico, cultural e religioso. É uma perspectiva francamente diferente da imagem mais popular que temos disto e faz pensar. Nas correspondências hoje em dia, quer dizer, hoje a psicologia ou a psiquiatria, claro que não iam usar a palavra pecado, mas se calhar olhava para a dificuldade em sentir alegria pelo sucesso dos outros, a inveja, ou para a falta de motivação de propósito, a tal preguiça, a assídia, ou a raiva explosiva, a ira, como sinais de sofrimento, sinais de questões emocionais ou relacionais que precisam de ser compreendidas, trabalhadas em terapia, sem aquele peso todo do estigma moralista. São abordagens diferentes, claro, mas para desafios humanos que parecem continuar para cá. Continuando nesta linha de desafiar ideias feitas, e isto é paradoxal, muitos ateus, na sua hum,
na sua prática ética do dia a dia, podiam estar a viver valores que tradicionalmente associamos ao cristianismo, tipo compaixão genuína, sentido de justiça, humildade, de forma mais consistente do que algumas pessoas que se dizem crentes. É importante sublinhar isto. Foca na prática, no que se vê, e não na afiliação que a pessoa declara. Sim, esse é um ponto central. Distingue muito claramente entre a prática de valores éticos, que são universais, no fundo, e a adesão a um sistema de crença específico. Valores como a empatia, a solidariedade, a honestidade, o perdão, o respeito pelos outros. Claro que são centrais na ética cristã, mas não são exclusivos dela. Certo. Que estes valores podem ser, e muitas vezes são, vividos e cultivados por pessoas com visões do mundo muito diferentes, incluindo ateus, agnósticos, que os baseiam na razão, na experiência humana que partilhamos ou em princípios filosóficos seculares. Então, a provocação não é tanto dizer que ateus são melhores que crentes ou algo assim simplista, mas sim questionar se o rótulo religioso é, por si só, um bom indicador da conduta ética de uma pessoa. Exatamente. A coerência entre aquilo que uma pessoa ou um grupo diz defender, os seus valores professados, e aquilo que faz na prática. A incoerência, essa distância entre o discurso e a ação, é um fenómeno humano, universal. Existe em todo o lado, em todos os grupos, religiosos ou não. Pode haver crentes que ajam contra os princípios da sua fé, claro, e pode haver ateus cujas ações não batem certo com os valores humanistas que dizem ter. O ponto crucial para a análise parece ser mesmo a ética em ação, a integridade vivida no dia a dia, e não tanto a declaração sou crente ou sou ateu. Faz sentido. É um apelo a olhar para lá das aparências, das etiquetas e a valorizar mais a substância do comportamento. E se seguirmos esta linha, que implicações é que tira disto, desta primazia da ação e da coerência, especificamente para a questão da ausência de crença religiosa? Como é que a não crença num tipo específico de Deus, e atenção, isto é importante, num Deus concebido como uma figura externa, rigorosa, que julga, castiga e que se pode tentar apaziguar ou influenciar com rituais, sacrifícios, pedidos. Como é que essa não crença poderia moldar a perspectiva de um ateu sobre a vida? É uma nuance importante. Foca-se na ausência de crença neste modelo específico de Deus. Sim. Essa nuance é fundamental. Não está a generalizar para toda e qualquer forma de espiritualidade ou ideia do divino, mas focando-se na rejeição desse modelo específico, várias consequências possíveis na forma como se vive a vida. Uma delas seria um maior foco, uma maior valorização do presente, da realidade concreta, tangível. Quer dizer, sem a expectativa de uma recompensa ou castigo numa vida além, gerida por essa entidade, a atenção vira-se mais para as consequências das nossas ações aqui, agora, para o impacto que temos uns nos outros no mundo. Hum. Outra consequência é a da responsabilidade. Sem essa figura paternal divina que intervém, que salva ou castiga, a responsabilidade de construir uma vida ética com sentido recai totalmente nos ombros do indivíduo e da comunidade humana. Não há uma entidade externa a quem passar a batata quente, digamos, ou de quem esperar a salvação. Isso levanta uma questão interessante. Essa maior responsabilidade individual e coletiva seria vista como um fardo pesado ou como uma fonte de força de alguma maneira? E esta tomada de responsabilidade, embora seja exigente, claro, pode, na verdade, fomentar uma maior autenticidade e coragem. A pessoa é desafiada a definir os seus próprios valores éticos, baseados na razão, na empatia, na experiência, a tomar decisões conscientes, a enfrentar as dificuldades da vida sem uma muleta sobrenatural ou sem o medo de um castigo transcendente. A coragem aqui não é não ter medo, mas agir eticamente, apesar do medo, apesar da incerteza que faz parte de ser humano. Hum, interessante. Há aqui uma ideia forte de libertação. A libertação não só do medo da punição divina, associada àquela figura específica, mas também daquela culpa existencial que os sistemas religiosos mais dogmáticos podem incutir. E esta libertação abriria espaço para uma ética mais autónoma, escolhida racionalmente, motivada pelo desejo de bem-estar, nosso e dos outros, e não pelo medo de Deus. Permite uma busca de sentido que seja genuína, pessoal.
enraizada na experiência que vivemos, na ligação com os outros, com o mundo natural. Isto tem ecos claros em correntes como o humanismo secular ou certas formas de existencialismo, que valorizam muito a autonomia, a razão, a experiência consciente como guias para a vida. Então, resumindo, a rejeição de um Deus punitivo e interventor não levaria obrigatoriamente ao niilismo ou ao caos moral, como às vezes se ouve dizer. Pelo contrário, até podia, paradoxalmente, impulsionar uma postura mais vigorosa perante a vida. Mais presente, mais responsável. Uma ética que não vem de fora, imposta pelo medo, mas que nasce de dentro, de reflexão, de empatia e de uma certa coragem para viver autenticamente no único mundo que temos a certeza que existe. É uma visão desafiadora, sem dúvida. Bom, recapitulando então esta nossa exploração, começamos por olhar de novo para os sete pecados mortais e descobrimos esta perspectiva histórica que os via menos como sentenças e mais como um guia antigo para o equilíbrio interior. Quase um manual de prevenção psicoespiritual. Depois, fomos à reflexão sobre a ética na prática versus a afiliação religiosa. Abordámos aquela ideia provocadora de que a coerência entre valores e ações conta mais do que os rótulos de crente ou ateu e que valores ditos cristãos podem ser vividos por qualquer pessoa. E, finalmente, analisámos como a ausência de crença num Deus especificamente punitivo poderia fomentar uma vida com mais presença no aqui e agora, mais coragem perante a incerteza e uma assunção mais profunda da nossa responsabilidade individual e coletiva. Foi isto, certo? Exatamente. Sim. Se tivéssemos que tirar daqui uma mensagem transversal, seria talvez essa. A ênfase na necessidade de olhar para além das categorias fáceis, dos rótulos. Um convite a focarmos na coerência ética, naquilo que as pessoas realmente fazem, como tratam os outros, em vez de nos basearmos só nas suas declarações de fé ou descrença. E o reconhecimento de que a busca por uma vida ética, com sentido, com equilíbrio, pode seguir caminhos muito diferentes, todos eles profundamente humanos. A integridade pessoal, a ação no mundo, parece ser o critério fundamental aqui. E como é nosso costume, deixamos uma última questão no ar para reflexão inspirada por tudo isto. Se aceitarmos, nem que seja por um momento, esta visão dos pecados como representações de desequilíbrios que todos podemos ter e da ética como algo que se vê sobretudo na ação, na coerência, como é que as nossas sociedades, com toda a diversidade de crenças e descrenças que têm, poderiam cultivar melhor virtudes essenciais como a compaixão, a coragem cívica, a responsabilidade uns pelos outros? Seria possível fortalecer essa cultura ética baseando-nos mais na nossa experiência humana partilhada, na razão, no diálogo aberto, na empatia e talvez diminuindo a dependência exclusiva de dogmas específicos ou do medo de uma autoridade lá em cima como os principais motores da moralidade? Fica a pergunta. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta exploração fascinante. Foi realmente muito enriquecedor. Não se esqueçam de subscrever para não perderem as próximas análises. Até breve.